Boa tarde mais uma vez a todos e todas que estão nos assistindo. É o nosso terceiro congresso do Confis, após uma manhã muito acalorada, com debates sobre a legislação do Brasil com os senadores Alci Lucas, o reitor Roberto Salles, o Pancera e outros. Agora estamos na parte da tarde, num momento muito especial, que é o momento que a gente reúne os órgãos normativos, os ministérios que têm a ver conosco, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Secretaria da Receita também, você é um órgão ligado a nós, aos incentivos fiscais, e também a Secretaria de Controle da CGU. Queria apresentar nominalmente o secretário adjunto do Ministério da Ciência, o doutor Carlos Alberto, que veio nos brindar. Boa tarde. Nosso ministro. Depois eu vou nominar aqui o nosso secretário de Ensino Superior, o Tomás Santana. Muito obrigado também pela sua presença. Eu queria também cumprimentar o nosso já amigo, porque já é a terceira vez que vem ao Confis, o secretário de controle da CGU, o doutor Antônio Carlos Leonel. Cumprimentar o Sandro Vargas Serpa, que é subsecretário da Tributação do Contencioso da Receita Federal, e também o nosso Carlos Otaviano, procurador da AGU, em substituição ao nosso também querido Gesiel Penarima, que está adoentado. Mas que seja muito bem-vindo, Carlos, e muito obrigado pela sua disposição em comparecer. A nossa mesa começa, eu vou apresentar o que já foi comentado em vários lugares, um pequeno levantamento que o Confis fez para medir a temperatura, vamos dizer assim, da burocracia na nossa atividade de ciência e tecnologia. Nós não vamos discutir os recursos, o orçamento, nós vamos discutir um pouco o aspecto da gestão da pesquisa que ocorre. E esse levantamento está aqui, que eu vou espelhar para vocês nessas telas. Vamos lá. Aqui vai ser sobre o olhar da fundação. Depois eu falarei do olhar do pesquisador. Espera aí. Então, aqui eu falo da amostra, foram 44 fundações, nós temos um total de 88 e 19 estados. A primeira pergunta é, considerando o marco legal, que tem seus pilares a flexibilidade de gestão, um projeto P&D, observando a experiência de sua fundação, como os financiadores e os órgãos de controle, você considera que nos últimos anos a burocracia aumentou para 61%, diminuiu para 7%, está a mesma coisa para 32%. Isso significa que eu somar o azul e esse cor de rosa aqui, nós vamos ter quase 93%. Mesmo que ficássemos com 61%, já é muita coisa quando a gente aponta uma dinâmica de crescimento. Essa é a visão inicial. A outra visão, quais são os órgãos de controle, como é que você considera eles? Do ponto de vista do controle burocrático. Aumentou para uns, para 82%, a mesma coisa para 16. Claro, evidentemente, são vocês, dos órgãos de controle, são os mais conhecidos. E, evidentemente, está no imaginário deles refletir isso. Na sua visão, de uma maneira geral, os pesquisadores, usuários da sua fundação, consideram que a burocracia do seu projeto é de responsabilidade. Aí eles apontam uma coisa muito especial. Eles culpam as fundações de apoio, em primeiro lugar. Depois, a própria universidade apoiada. E depois os órgãos de controle, depois os órgãos financiador. Ou seja, isso aí é um dado importante, embora pareça contraditório. A visão deles é como a visão do consumidor que vai na loja, né, e compra um produto ruim, né, ele vai culpar a loja. No fundo, acho que a fundação ela importa a burocracia da lei e de outros aspectos e paga-se o pato também correspondente. Aqui, nos últimos anos, o custo operacional da sua fundação ela aumentou para 73%, ficou a mesma coisa para 20%. Então, isso é importante. A sobrevivência da fundação é a sua taxa, a sua DOA, despesa operacional administrativa. Muitos dizem que são taxas valiosas, vultuosas, mas não é nada. O que está ocorrendo é que as fundações estão entrando em franca dificuldade porque não são compensadas pelos seus serviços. A prestação de contas dos projetos, segundo o marco legal, devem ser simplificadas. Ou seja, os resultados sendo privilegiados... Espera aí, acho que eu voltei aqui, tem que voltar aqui. Os resultados deveriam ser privilegiados em relação a comprovações formais e financeiras. Aqui a resposta é a seguinte: sim, eles estão sendo simplificados, as prestações de contas. 98 disseram não,
continua a mesma coisa. Este é um dado muito importante. Esse, para o Carlos, do Ministério da Ciência, esse é o artigo 58 do Decreto-Lei 9283, que, na nossa opinião, não vem sendo cumprido, é absolutamente desconhecido. Não estou falando por ninguém, por todos. Você observa que a tramitação de um projeto dentro da sua fundação, dentro da instituição apoiada, está mais burocratizada para 57%, não mudou para 20% e é mais simplificada. Aqui tem acentuada um apontamento dizendo que a própria universidade burocratizou-se. Isso é um dado importante. Claro que a cultura burocrática não é minha nem sua. O brasileiro, ele incorporou também isso, e a universidade, ela vive também esse problema. Nos últimos anos, quais desses órgãos você considera responsável pela burocracia na gestão? TCU, 66, CGU, 59, AGU, 43. Então, a resposta também não me surpreende. 70% tem havido mais empecilho para a cobrança da despesa operacional, ou seja, aquilo que nos mantém uma fundação é a receita pelo serviço prestado. E tem havido mais empecilho para recolher do que no passado. Né? A cobrança está mais simplificada e não sei avaliar. Esse é o problema da nossa sobrevivência como fundação. Aí, um resumo do que eu já falei, eu vou passar adiante para não economizar meu tempo. Que eu vou para o pesquisador, o olhar do pesquisador, aquele que está com a mão na massa, que faz a pesquisa, que é apoiado pela fundação, nas suas compras e nos insumos. Nós fizemos 147 questionários respondidos, uma média de 5 por cada... São 30 universidades consultadas, 16 estados, uma pequena amostra, mas mostra o seguinte: nos últimos anos, o pesquisador, ele acha que a burocracia para gerir seus projetos de pesquisa aumentou, 54% disseram isso. Diminuiu, 59%, e 25% a mesma coisa. Somar os dois, dá isso que vocês estão vendo aqui. Enfim, ou é igual ou cresceu. A dinâmica é o mesmo da resposta anterior, embora as cifras sejam diferentes. Mas é crescimento. Estime o tempo que você tem gasto com a burocracia do seu projeto. 32% gasta até 20%, 32% gasta até de 20% a 30% e 22% de 30% a 40%. E mais do que 40%, 14%. Em qualquer hipótese que a gente fizer aqui, é muito tempo, porque isso é desvio de função. Porque o pesquisador, com a presença da Fundação de Apoio, que deveria fazer o seu papel e que fica restrita a não fazer, ele termina gastando seu tempo não no laboratório, não em atividades nobres pelas quais ele está pagando e ele se formou. Ele termina gastando tempo, em qualquer hipótese aqui, com outras atividades, em desvio de função, como eu digo. A quem você atribui a burocracia na gestão do seu projeto? Aí eles atribuem às universidades, às próprias universidades, majoritariamente. Eles atribuem menos aos órgãos de controle, ao órgão financiador 37% e às fundações 27%. Então, eles, de certa maneira, fazem justiça conosco. Nós, quando falam conosco, é uma fundação, porque eles veem nas universidades o elemento mais burocratizante, né? E até menos do que os órgãos de controle. O pesquisador percebe, algumas conclusões para terminar, percebe que a burocracia aumentou ou continua a mesma coisa, 68% do tempo perdido é mais de 20%, a média desse tempo perdido é entre 20% e 40%, e para o pesquisador, a sua própria ICT é a maior responsável pela burocratização. Depois podemos discutir isso com a AGU. Pronto, acabei. Eu fiz a minha provocação inicial. E agora eu sigo a ordem que a gente falou, vem o Tomás, que vai apresentar, né, Tomás? Seus slides, e depois seguimos o resto aqui dos nossos companheiros, tá bom? Tomás, com a palavra. Obrigado, Peregrino, muito boa tarde a todos, né? Cumprimentar, então, saudar, né, Peregrino, agradecer pelo convite, de participar aqui com vocês nessa mesa, né, e os colegas já nominados, né, o Carlos Batistucci, do MCTI, o Antônio Leonel, da Secretaria-Geral de Controle Interno, o Sandro, né, da Receita Federal, e o Carlos Otaviano, procurador da AGU, junto à Federal da Paraíba. Peregrino, felicidade estar aqui contigo. Não sei se você se lembra, você já, quando eu coordenei o FORPLAD, né, Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração,
você esteve lá por umas 2 ou 3 vezes também, levando essa discussão, né, junto aos pró-reitores. Então, uma felicidade também estar aqui contigo agora, estando aqui na CESU. Né? Eu queria fazer ainda um recorte. Eu sou professor da Universidade Federal de Lavras, estive como professor da Universidade Federal de Alfenas por 10 anos, e lá fui pró-reitor de planejamento por 8 anos. Nesse período, Peregrino, eu pude participar, no período que isso era possível, né, do Conselho Administrativo da Fundação de Apoio da Universidade, e também pude, como pesquisador, desenvolver alguns projetos junto à Fundação. Então, eu me sinto muito à vontade, né, nesse cenário. Muitas das coisas que você apresentou, né, a gente verificava isso lá na prática. Bom, como medida aí para contribuir com o debate e com a função da própria CESU, eu tentei sintetizar algumas medidas de simplificação que a própria CESU tem procurado fazer no âmbito da sua atuação, né? E, lógico, já falei contigo e reforço isso, estamos sempre abertos aí para que possamos avançar nessas questões, né? Acho que, de maneira muito simples, é importante a gente sintetizar aqui a função, né, da nossa Secretaria de Educação Superior, né, que muitos, acho que todos aqui que estão, né, conhecem muito bem, mas é importante a gente até trazer os elementos que a gente tem, né, de atuação. Então, a importância do planejamento, da orientação e da supervisão da Política Nacional de Educação Superior, a função nossa de propor e executar programas de ampliação e permanência do estudante, e nas nossas competências ali atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do Ministério da Educação para finalidades, né, do que dispõe o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, temos a nossa relação bem definida. Uma das áreas, né, de atuação da nossa secretaria, que inclusive se materializa numa diretoria, é a rede das instituições federais de educação superior, e é nessas instituições, né, que nós temos a atuação efetiva das fundações de apoio. Aqui alguns números, eu acho que é importante também que todos tenham essa dimensão, né? São hoje 69 universidades federais, né, distribuídas aí no país, né, conforme esse mapa de georreferenciamento, 283 campos, mais de 1.100.000 alunos de graduação, né, mais de 380 mil alunos de pós-graduação, 95 mil docentes e, né, um quantitativo também expressivo de 115 mil técnicos, né, nas nossas instituições. Nesse contexto, acho que a todos aqui, a ideia, né, da gente, a partir dos dados que Peregrino apresentou, a gente conseguir trazer uma luz aí para o desenvolvimento ou para a melhoria, né, desse processo ou da redução, né, dessa burocratização. Em especial aqui da CESU, Peregrino, eu vou citar duas ações que recentemente temos desenvolvido. Primeiro, registrar mais uma vez que o canal sempre é aberto contigo, né, com toda a equipe, no sentido do Confies e das demais fundações, no sentido da gente aproximar, criar mecanismos, né, de melhoria. A própria minuta, né, da alteração, né, da atualização do decreto 7.423, o professor Carlos, né, que é o coordenador geral aqui da área em que estão as fundações de apoio, né, no tocante à parte de credenciamento e autorização, e a área que analisou essa atualização do decreto, fez um diálogo com vocês acerca da minuta, né, para que houvesse, então, contribuições, lógico, vocês que têm a visão da ponta, e, né, as propostas que foram possíveis foram incorporadas. Então, nós temos atuado desde que chegamos aqui à CESU, né, foi recente, com o secretário Wagner, nós priorizamos dentro dessa coordenação, então, a atuação do decreto, levamos para essa articulação com vocês. Ele está em tramitação interna, eles no momento encontram-se com a nossa Conjur, e, lógico, assim que a Conjur fizer sua manifestação, ele ainda, né, será encaminhado ao MCTI, para que também tenha, obviamente, né, os trâmites devidos lá. Mas isso no nosso ponto de vista, um avanço. E trouxe aqui algumas propostas, né? É importante a gente salientar que isso encontra-se na minuta, então a efetivação
dessas alterações dependem dos órgãos ainda responsáveis, né, pela validação, mas eu cito 4 pontos aqui que a gente entende fundamental nesse processo, que é a simplificação da prestação de contas, né, que privilegiará os resultados obtidos, acho que isso é fundamental. A gente também vai elaborar uma nota técnica com sugestões para padronização de indicadores, né, das nossas fundações de apoio. Outro elemento que já foi alterado recentemente para a questão do credenciamento e do recredenciamento, né, que a cada 5 anos isso, né, permite uma solidificação do processo, e na forma atual a autorização ocorre anualmente, então nós estamos propondo nessa alteração também passar a autorização juntamente com a vigência da instituição credenciada, ou seja, a cada 5 anos. E o grupo de apoio técnico, que é vamos dizer assim, a forma de condução aqui desse processo de credenciamento e autorização, que conta com participação do MCTI, da Secretaria, da CETEC, né, nossa Secretaria dos Cursos da área dos institutos federais. Passaremos a exigir menos documentos, né, à instituição apoiada, através do seu órgão colegiado, que permitirá que a fundação atenda os requisitos legais, né, sendo necessário aí que a documentação disponibilizada, lógico, atenda as recomendações do TCU e a Lei de Acesso à Informação, mas nós vamos, então, partindo para uma simplificação também do quantitativo de documentos, né? Eu acho que isso permitirá também uma melhoria no processo. Eu estive, Pellegrino, antes de estar aqui, né, como secretário adjunto na CESU, eu estive nessa coordenação, né, cuidando também do grupo de apoio técnico e dessa relação com as fundações, e assim como eu iniciei, Carlos também, a gente também procura aproximar muito das fundações para auxiliar nesse processo, né, e de forma que a gente também não seja um entrave, muito pelo contrário, que a gente possa ajudar e reduzir, né, a burocracia, como é a proposta dessa mesa. O segundo ponto, então, que temos avançado aqui para facilitar todo esse processo é a implementação de um software que nós estamos denominando de CIS Fundapoio, que permitirá dar maior transparência ao processo de recredenciamento, de autorização, melhorando assim a tramitação, né, junto a esse grupo de apoio técnico, né, o GAT. O sistema ele irá otimizar as tarefas, né, de envio, de processos, de controle e conferir maior transparência aí nos processos de credenciamento das fundações. Isso hoje é feito pelo nosso site, mas através de planilhas eletrônicas, então não é um processo ágil, né, e mais transparente, então o sistema ajudará nisso. Cada fundação poderá consultar o seu estágio de tramitação de processos, né, acompanhar para e passo, isso permitirá saber o prazo efetivo de seu credenciamento e assim por diante. A previsão de entrega do sistema já está em desenvolvimento e nós temos como previsão até o fim do primeiro semestre estarmos atuando, então, com esse software, com esse sistema. Em resumo, são esses itens, Pellegrino, acho que aqui a gente está também para ouvir os colegas da mesa, né, e a própria, né, pessoal participando, né, dessa nossa apresentação, mas, por fim, eu deixo aqui mais uma vez registrado que estamos totalmente abertos, né, à melhoria, porque o que a gente tiver de reflexo da melhoria desses processos de inovação, de pesquisa, resultarão em reflexos extremamente positivos para a nossa Secretaria de Educação Superior, né, no tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, tem todo o nosso apoio, o que for possível e viável, estaremos juntos, e agradeço mais uma vez a participação e fico à disposição, né, ao final aí da mesa para os questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, Tomás. Eu sou testemunha desse trabalho aí no Decreto 7423, com o Sanches, com vocês. Parabéns, muito obrigado pelo seu testemunho aí. Queria, então, convidar o nosso Carlos Alberto, secretário adjunto do Ministério da Ciência e Tecnologia, que está aqui conosco. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de participar desse evento aí na companhia dos colegas aí, o Tomás Santana do MEC, o Antônio Onel, lá da Controladoria Geral, o Sandro Serpa, da Receita, e do Carlos Otaviano, nosso procurador da AGU, a convite aí do Pellegrino, do Confies. Bom,
Primeiramente, acredito que o objetivo de todos nesse encontro é falar sobre as ações dos seus respectivos órgãos na redução da burocracia por parte do serviço público, né, principalmente no nosso caso, na redução da burocracia no fomento aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. No tocante, no caso em tela aqui, principalmente as fundações de apoio, que é uma ferramenta, um instrumento muito forte de promoção da pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Por parte do Ministério, nosso ministro, Marcos Pontes, tem se dedicado com muito afinco a essa tarefa e tem cobrado um esforço muito grande aí dos secretários aqui nesse sentido, né? Mas eu vou falar uma frase aqui que é ruim, mas é verdadeira. A burocracia é necessária para a existência de uma sociedade organizada, né? Ela funciona como uma ferramenta de transparência e de racionalidade que demonstra que os recursos públicos estão sendo corretamente utilizados, garantindo a neutralidade necessária para a obtenção de montantes de forma que os objetivos pretendidos possam ser atingidos. Bom, então, qual o problema, né? O problema não é a burocracia, mas é a busca de ferramentas que sejam mais fáceis e até intuitivas que possam garantir uma prestação de conta transparente para o contribuinte, sem comprometer o trabalho de pesquisa e desenvolvimento que foi demonstrado aí na pesquisa feita pelo Confies, né, que na percepção dos pesquisadores e da própria Fundação de Apoio, continua, né, ou aumentou ou continua muito grande, como sempre foi, né, ou vem aumentando a cada dia no Brasil, pelo menos é a percepção que se tem. Então, a gente tem que buscar ferramentas que possam garantir que a prestação de conta seja mais intuitiva e, ao mesmo tempo, forneça um panorama completo do uso dos recursos públicos com foco no resultado. Então, nós temos aqui uma necessidade do aumento da eficiência, de forma a diminuir o trabalho do pesquisador, garantindo que esses recursos fiquem visíveis, né? A utilização seja visível para a sociedade como um todo, para os órgãos de controle principalmente, porque no final das contas, os órgãos do Poder Executivo que transferem esses recursos têm também que prestar conta para os órgãos de controle. Aqui, por parte do MCTI, nós temos dado esforços para que as instituições que produzem ciência tenham mais segurança na aplicação dos recursos, né? E nós vamos ver isso mais à frente aqui, né? De tal forma que as demandas da comunidade científica sejam atendidas e os resultados aconteçam. Bom, dentro dessa perspectiva, a gente tem que ressaltar aqui que no dia 8 de julho, agora recente, foi publicado o Estado do Acordo de Cooperação Técnica, número 8 de 2020, firmado entre o Ministério da Economia, né, através da Secretaria de Gestão e a MCTI, com vistas à internalização e operacionalização na plataforma Mais Brasil, que é a plataforma do governo, né, da modalidade de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse trabalho foi realizado com a participação do MCTI, do CNPq, da FINEP, da CAPES, do MEC, juntamente com o Ministério da Economia e, fundamentalmente, com o apoio da RNP, né, que é a nossa Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, para a geração de um sistema de gestão de convênios de educação, ciência, tecnologia e inovação, com a perspectiva de formulação e implementação de um sistema específico para os convênios de PDI, que, a priori, vão ser desenvolvidos dessa forma, tem como base o decreto 9283/2018, que está regulamentando o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. É importante ressaltar, né, que esse trabalho é feito de forma conjunta, objetivando principalmente isso que nós estamos discutindo aqui. No momento, também estamos firmando um acordo que envolve nosso Ministério, o MCTI, o Ministério da Economia e a FINEP, para também, com o apoio da RNP, implantar já fazer a implantação desse sistema de convênio. Então, já foi feito todo um trabalho diagnóstico, né? E agora nós estamos, a partir desse diagnóstico, implementar o sistema de convênios, utilizando o apoio da RNP e
principalmente contando com o apoio da FINEP, que talvez seja a instituição do governo que mais sofra com essas questões de prestação de contas a órgãos de controle desses instrumentos de repasse de recursos orçamentários, recursos públicos para a pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Bom, outra iniciativa que nós estamos desenvolvendo, junto também com a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, é uma portaria interministerial para definir critérios de contrapartida para os convênios de PDI, que já deveria ter sido publicado, deve estar em fase de publicação, já foi encaminhado aqui por parte do Ministério para o Ministério da Economia. Isso também vai clarificar aí a forma de utilização desses recursos. Gostaria aqui de fazer ressaltar, porque pode ser que nem todo mundo conheça, né, mas a RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é uma organização social vinculada ao nosso Ministério e, por isso, foi inserida nesse processo, né? Ela já é bastante conhecida aqui do nosso Ministério, do MEC, que a utiliza bastante, né? Ela interliga aí as redes de internet das diversas universidades, diversos ICTs, né? Então, ela foi inserida nesse contexto pelas competências que já são conhecidas e numa tentativa de, por meio do modelo de gestão da organização social, que a gente tenha uma solução um pouco mais rápida para essas soluções. Bom, dentro do que a gente está discutindo aqui, né, e é importante que nós tenhamos aqui o pessoal, os atores que estão aqui hoje tratando desse assunto, o pessoal do MEC, o pessoal da AGU, o pessoal da CGU, até o próprio pessoal da Receita, tá? Que nós, governo, de uma forma geral, precisamos melhorar a nossa articulação para que a gente consiga realmente estabelecer procedimentos de prestações de conta em relação à utilização desses recursos que não onerem de uma forma tão grande, conforme percebida aí por quem faz pesquisa no país, né? E consigamos dar uma resposta para isso. Então, nós temos que realmente nos disponibilizarmos, né? Arranjarmos uma vontade política para que a gente faça uma articulação conjunta, e eu vou citar aqui, pelo menos, o MCTI, o Ministério da Economia, o Ministério da Educação, AGU, CGU, e aí vamos buscar aí os nossos amigos aí do TCU também, para que a gente consiga implementar e atender aí, e é uma das demandas do Confies, uma demanda legítima que vai ajudar bastante as fundações de apoio, a elaborar uma portaria interministerial que possa realmente dar firmeza de entendimento para aquilo que vem sendo tentado pelo decreto 92/83/2018. Né? Tem até uma previsão legal dentro desse decreto que nos permite fazer essa busca e, com certeza, nós devemos ouvir o Confies, que representa as fundações de apoio aí, porque, com certeza, eles nos apresentarão quais são os problemas que eles enfrentam para atender a todas essas demandas burocráticas que já existem, né? Então, só finalizando aqui, gostaria de ressaltar aqui as medidas que nós já estamos tomando, que é esse acordo de cooperação assinado recentemente para a criação de sistema único de convênios de PDI, a portaria interministerial do Ministério, junto com o Ministério da Economia, que define os critérios de contrapartidas para os convênios, né? E o desenvolvimento e a implantação desse sistema específico PDI, com a participação agora do MCTI, MEC, CAPES, Ministério da Economia, FINEP e CNPq. Tá? Gostaria aqui, né, só finalizando essas palavras iniciais aqui, de agradecer novamente a oportunidade
de estarmos aqui presentes, representando o Ministério e o ministro Marcos Pontes, e ressaltar que entendemos a preocupação do Confiéis. Continuamos trabalhando e estamos sempre abertos às sugestões, e acredito que esse é mais um passo que nós estamos dando aqui, objetivando essa desburocratização necessária para o sistema. Obrigado aí, por enquanto. Muito obrigado, Carlos. É muito boa essas notícias que você está nos trazendo. Conte conosco para viabilizar especialmente essa resolução e a plataforma eletrônica que está prevista no nosso decreto 9283, mas só leva em conta que nós estamos muito apressados. É dramática a situação dessas ausências na ponta, né? E eu sou um transmissor dessa ansiedade da comunidade acadêmica, viu? Mas muito obrigado à iniciativa, e essas palavras suas são muito animadoras. Eu queria passar, então, para o nosso secretário do controle da CGU, nosso amigo Antônio Carlos Leonel, bastante conhecido no Confis. Peregrino, uma satisfação novamente estar aqui, por ver você, mas por um lado já falei que o indicador da minha eficiência vai ser um dia que você só vai ligar para mim para falar sobre café, vamos tomar um café. Infelizmente, a gente está ainda muito distante dessa realidade. Eu fico entristecido, assim, numa semana que era para um debate amplo de melhoria de condições para o investimento da ciência e tecnologia, que o Confies com certeza poderia proporcionar. A gente ainda tem uma pauta desta, demonstra o seguinte: a gente já trabalhou muito, mas ainda falta muito para a gente continuar avançando, para ter essa percepção de melhora, né? Mas quero agradecer meus colegas aqui da mesa, o secretário da CESU, o Tomás, o secretário adjunto, Carlos Alberto. Eu tive a felicidade de falar depois deles, porque eles já mostraram que o governo está compartilhando com a mesma vontade. A CGU também tem a mesma vontade. Quero agradecer aí o Sandro, o Carlos Otaviano, enfim, e dizer para vocês que é uma satisfação estar aqui falando. Eu acho que ficou claro que a gente está discutindo uma mudança de mentalidade. É uma coisa muito difícil isso. A gente se apega a coisas que te dão uma segurança falsa, né? A gente cobra muita coisa que traz um custo, e é um custo percebido por quem é atingido, né, no final da ponta, que é o pesquisador, e ao mesmo tempo a gente não tem o resultado, né? Então a gente vai perdendo a eficiência do processo nessa preocupação do meio. Eu acho que o marco legal veio com essa proposta de redirecionar os nossos esforços, nos preocupar mais com os resultados. Vamos trabalhar como qualquer framework de controle no mundo, você voltar os controles para os resultados, não para os próprios controles, né? Eu acho que o marco legal deixa isso muito claro, e isso é o framework do estado da arte quando você discute controle no mundo. Então, assim, não é que é subversivo o marco legal, não. Ele está atual. É essa a questão. Então, a gente tem que mudar esse paradigma. E por isso que eu fiquei muito satisfeito de ouvir o Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia. As ações administrativas estão ocorrendo. Para mim, esse é o melhor cenário. O MEC, o MSCTI estão trabalhando para trazer isso a uma viabilidade. O controle acompanhará
esse processo, não tenho dúvida disso. Eu quero deixar claro que a gente, desde que eu assumi, o Peregrino veio aqui, o professor Peregrino esteve aqui, a gente fez parte de uma mesa de entendimentos. Acredito que ele também percebeu que a parte que dependia só da Controladoria Geral da União era muito pouco. A gente tentou, já refez os nossos entendimentos que a gente entendia que não agregava nada e prejudicava o processo. Outros entendimentos dependiam de mudanças legislativas ou administrativas, tanto do MEC quanto do MSTI, como das próprias universidades. Então, essa é um trabalho de articulação, como o secretário falou muito bem, o secretário Carlos Alberto. É necessário essa articulação. A gente não vai conseguir a vitória se a gente não se articular, todo mundo junto, para obter isso. Eu acredito que essa mesa foi a primeira mostra de boa vontade e de percepção de resultados iguais, no meio. A gente tem que ficou claro que o objetivo era o mesmo. Temos aqui na CGU uma das ações mais estratégicas em termos de auditoria da casa é a avaliação da implementação do Marco Legal de Inovação em Ciência e Tecnologia. A gente está acompanhando a implementação no sentido de ver se ela está saindo do papel. A gente já fez um esforço, já uma avaliação dentro do MSTI, por isso que eu fiquei muito satisfeito com o secretário falando, porque como a lei veio em 2016, o que a gente identificou quando a gente tirou a primeira foto no ano passado, a gente identificou pouco avanço normativo dentro do próprio Ministério. Agora, com essas medidas todas, mostra que a gente vai dar mais condições para fazer a mudança da mentalidade, que é necessário. Não é fácil só fazer o ato administrativo, mas eu acho que eu acredito que é um bom avanço. E para dizer, o TCU não está aqui, mas para dizer como o TCU também tem uma agenda empenhada nisso, hoje tem um trabalho em conjunto, TCU, CGU e Agência Espacial Brasileira, para uma questão de compra da encomenda tecnológica, utilizando essa encomenda tecnológica, mostrando o seguinte: a gente entende como é desafiador inovar na administração pública, a ponto dos órgãos de controle praticamente estarem trabalhando juntos com o gestor da AEB para conseguir fazer essa encomenda tecnológica, e vai ser um trabalho de muitas mãos. Então, eu vou ter que me aventurar aqui, peço até desculpas em relação à AGU. Eu gosto muito do Comitê de Entendimentos da AGU, é uma coisa fantástica. Eu já me coloquei à disposição se eles precisarem de alguma coisa, mas eles estão muito eficientes, não estão precisando de ajuda por enquanto, mas continuo reiterando essa disponibilidade de ajudar nesse comitê. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente está plantando e dará resultados. Assim, o governo vai proporcionar resultados. E eu, como responsável de avaliação de controles dentro do governo federal, eu posso dizer, Peregrino, o desafio não é só na ciência e tecnologia, é que na ciência e tecnologia é dramático. A gente gastou muito recurso do país na formação de excelentes profissionais para pesquisa, e eventualmente a gente está perdendo eles para uma atividade meio que está agregando pouco. Como eu quero defender o que o secretário Carlos Alberto falou, a burocracia, a boa burocracia, o bom controle é inevitável e necessário até para uma república. É para prestação de contas, que isso está até na Carta de Declaração de Homens e Direitos Universais do Homem. A prestação de contas é um direito da sociedade, de saber onde foi parar aqueles recursos. Só que a gente não precisa fazer tão mal. A gente pode melhorar muito
como a provocação dos dois secretários foi posta. A gente ainda há um campo a avançar, mas por isso que é mais dramático aqui. Que eu queria deixar bem claro que não é só na pesquisa. Por exemplo, na questão de compras, a gente está tentando dinamizar as compras de pequenos valores até R$6.000, podendo comprar em cartão corporativo. Só para vocês terem uma ideia, 60% das compras, processos de compras, são nesses valores e envolvem 1% dos valores. São 60% dos processos com 1% dos valores. O quanto a gente perde de capacidade administrativa dentro dos ministérios, autarquias, com coisas residuais. E mesmo assim há uma resistência interna. Mas e aí a gente vai perder o controle? Detalhe, a gente mostrou no cálculo que a gente gasta mais controlando do que com o valor da compra que a gente faz no total. Então, é uma questão que salta aos olhos, como salta na ciência e tecnologia. É uma mudança de mentalidade, eu insisto nisso. A gente tem que... a gente vai ver os avanços. Espero que no próximo a gente consiga avançar muito mais. No próximo Confies já estejamos comemorando. Mas eu quero terminar com uma provocação ao professor Peregrino. Porque nas repartições públicas, quando a gente vai discutir controle nas repartições públicas, a CGU, e eu acho que é um papel importante a CGU discutir se é um bom controle aquele, se custa pouco, gera pouco custo, enfim, nós temos muita legitimidade para discutir isso. A gente identifica que muitas vezes se criam controles dentro das estruturas, independente de lei, normas, órgãos de controle, se cria vida, aquela vontade de regulamentar coisas desnecessárias. Então, a minha provocação ao professor se o pesquisador está com essa percepção sobre as fundações de apoio, eu peço que ele revisite e converse também com as fundações de apoio para se policiarem nesse sentido, para verem se não há nada que possa ser feito. E não só as fundações de apoio, como também as universidades federais podem contribuir muito nesse processo. Estarei aqui à disposição e espero que o próximo ano a gente consiga comemorar mais do que somente fazer um levantamento para mostrar o caminho que nós temos a percorrer. Muito obrigado. Obrigado, Leonel. Muito boa a sua exposição. Aceitei a provocação. Vou responder depois e vamos trabalhar muito. Eu reconheço esse tópico aí. A pesquisa apontou isso. A fundação é responsabilizada também, mas isso é um papo para respeito. A tua área é muito importante para nós, viu? Muito obrigado pela sua presença. Fernando, agradeço aí o convite, tá? O gentil convite de vocês. Esse assunto nos estimula, né? Um assunto que é caro a todos nós brasileiros. A Receita Federal tenta, na medida do possível, também com essas dificuldades. Até o Antônio Leonel comentou, né, que a gente tem a questão do controle e tem a questão de trabalhar junto com os órgãos para melhorar, principalmente para a gente possa diminuir a burocracia. Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar você, Fernando Peregrino, pelo convite, agradeço pelo convite, o Carlos Alberto, da MCTI, secretário adjunto, Antônio Leonel, que eu já falei, da Controladoria do CGU, Tomás Santana, lá do MEC, e o Carlos Otaviano, da AGU. Então, e eu queria dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a primeira questão da reforma tributária. Obrigado pela provocação. Realmente, nossa área aqui está à frente da reforma tributária, a gente está fazendo todos esses estudos. A ideia é aquelas garantias que estão em nível constitucional não serem alteradas, então, principalmente no que já se avançou, a CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, que já foi encaminhada para o Congresso, não mexeu nisso, a gente mandou um projeto de lei, ou seja, a Constituição não foi alterada, e os próprios projetos de emenda constitucional que estão em discussão hoje no Congresso, nenhum deles tem essa intenção de alterar o status quo
das imunidades. Então, quanto a isso, não teríamos problema, né? No caso da reforma tributária, a gente está procurando uma simplificação muito grande, né? A gente está vários regimes tributários, a gente está tentando simplificá-los, alguns que não tem mais necessidade, que eram calcados ainda numa dificuldade que se tinha de aproveitamento de crédito decorrente da compra da etapa anterior. Esses aí não vão mais ser necessários, porque o próprio crédito agora ele vai ser pago em dinheiro, o crédito das aquisições vai ser pago em dinheiro sem nenhuma burocracia, um prazo máximo para a administração tributária e para o governo em geral, né, o Tesouro Nacional também, devolver em 3 meses. Então, a burocracia vai cair muito, né, vai diminuir bastante. Então, essa revisão foi feita na legislação para que nós tenhamos muitos avanços nessa área, né? Então, em relação à reforma, vocês devem estar acompanhando, todos devem estar acompanhando pela imprensa, né, que é um assunto de interesse de todos nós todos pagadores de impostos, então, realmente, a gente é o interesse geral, né? Então, quanto à reforma, não temos nenhuma novidade para o setor. A ideia é que, como eu disse, a nível constitucional, as imunidades serão mantidas e, pelo contrário, a reforma, e mesmo aquelas que estão discutidas no Congresso, um projeto de emenda constitucional originário da Câmara e outro do Senado, mesmo eles, a gente tem visto que a ideia é a simplificação. O mote está sendo a simplificação. Então, vai bem, né, em linha com o que a gente está discutindo aqui na redução da burocracia. Me atendo agora um pouco mais ao tema dos pesquisadores. Muitos pesquisadores, com certeza estou falando com muitos pesquisadores com muita experiência, de muitos anos desse trato com a Receita, principalmente na questão da importação. Sabemos que a matéria-prima que vem de fora, os insumos que vêm de fora são vitais para a pesquisa e desenvolvimento do país, né? Essa troca também, troca de experiências entre pesquisadores em diferentes países. O Brasil precisa se inserir mesmo, então a gente enxerga e consegue mensurar a importância que é para o país que os pesquisadores tenham esse acesso, né? Algumas questões, logicamente, que são, diria até que históricas, né? O Fernando considera ter esse histórico também, né? São históricas com a Receita Federal, né? A gente, na questão da importação, a gente está tentando melhorar cada vez mais essa agilização desse material que é importado. Uma coisa que não pode deixar de ser considerado e de ser falado, principalmente num fórum de alto nível como esse, logicamente que os produtos que são importados, todos nós sabemos que eles dependem da anuência de alguns órgãos, por exemplo, o próprio CNPq, ele é um órgão anuente na importação, Anvisa, no caso de alguns produtos submetidos à inspeção e à autorização da Anvisa, o próprio MAPA em relação aos produtos agrícolas, então o Exército em relação a armas. Então, veja que são muitos órgãos que trabalham em conjunto, né, na importação, né? Às vezes a gente brinca na Receita que a gente fica com a má fama que a gente que é um órgão burocrático na importação, mas as pessoas esquecem, e o Antônio Leonel sabe bem disso, né, Antônio Leonel? Que são vários anuentes. Então, nós somos aqueles que chegamos primeiro na carga. Só que do nosso trabalho dependem vários órgãos que são anuentes naquela importação, então a gente está falando em nome de todos naquele primeiro momento. Então, realmente, às vezes a fama fica com a gente, né? Mas a ideia é colaborar, tá? O secretário Leonel foi muito feliz quando ele disse que a gente está tentando mudar também a forma de encarar, ou seja, de órgãos de controle que somente iam ao final do processo para verificar se é uma coisa errada, para punir ou para apontar alguma falha. A ideia agora é trabalhar juntos também, tentar beneficiar aqueles importadores que apresentam um longo histórico de bons serviços para o país, que trabalham cumprindo as suas obrigações tributárias. Então, agora mesmo, não sei se é conhecimento de todos, mas tem um programa chamado OEA, que inclusive está em linha com vários países, centenas de países, que ele privilegia os importadores, aqueles importadores que têm um histórico de bons serviços prestados, como eu disse, né, de regularidade. Então, tem tempos menores, os canais vermelhos, como a gente chama, canal vermelho, canal verde, são os canais que a gente usa para
para como se fosse a nossa malha, semelhantemente como a gente tem lá na malha pessoa física, lá no Imposto de Renda, também na importação também é algum tipo de malha que você analisa o histórico do importador. Então, também o OEA ele vai nessa linha de beneficiar e de reconhecer, né, um bom histórico de alguns importadores que entram nesse programa e são obrigados a se comprometer com uma série de regras, são regras até internacionais que foram trazidas para cá, algumas regras, inclusive, dos seus fornecedores. Então, vejo que a ideia é que, com o tempo, a gente tenha mais e mais empresas de diferentes setores que consigam ter uma importação ainda mais agilizada. No caso dos nossos pesquisadores, né, gostaria de registrar, né, nós tivemos há um tempo atrás uma certa dificuldade que nós tínhamos, né, que tinha toda uma reclamação dos pesquisadores que quando eles importavam, quando eles importavam através do importador, necessitava de uma anuência. O importador ele precisava, para ele passar aquele produto para o pesquisador, o efetivamente beneficiário, né, daquela importação, ele necessitava de uma anuência da Receita Federal. E eram dezenas, centenas de casos, às vezes demorava um pouco mais. Então, isso aí já foi resolvido já há alguns anos, nos últimos anos. Na própria declaração de importação, o importador ele já declara o nome do importador e aí já não tem mais essa necessidade de toda e aí estamos falando disso, de uma burocracia para passar para o nome do pesquisador. O outro ponto, que eu tenho certeza que é um ponto um questionamento de muitos pesquisadores, é a questão da remessa expressa. A remessa expressa, como o nome diz, né, é uma necessidade, os produtos menores, aqueles que podem vir através da remessa expressa, o pesquisador, logicamente, que ele prefere, porque ele consegue mais rápido aquele material para a pesquisa dele, aquela matéria-prima, aquele insumo. Porém, mesmo na remessa expressa, tem algumas questões que, exatamente, a declaração de importação que é feita na remessa expressa, ela ainda necessita de um licenciamento de alguns órgãos. Então, já avançamos bastante na remessa expressa, mas alguns pontos, exatamente que trabalhamos em conjunto com outros órgãos, é que não daria, pelo fato de ser uma remessa expressa, que essa DI, essa declaração de importação, prescindisse dos licenciamentos de outros órgãos, como eu citei alguns aqui, Anvisa, CNPq, MAPA e outros. Então, vejo, senhores, que a gente quer avançar, a ideia, como já foi dito, é avançar junto, é trabalhar junto, é conversar sobre os processos de trabalho, os processos de importação, que vários anuentes trabalham em conjunto, e tentar melhorar os processos. Da nossa parte, tenha a máxima boa vontade, sabemos que alguns itens que foram durante anos problemas agora são resolvidos e estamos prontos para novos desafios, para trabalhar em conjunto e novos modais. Mesmo esses novos modais, questão de importação por plataformas digitais. Então, a gente tem muitas inovações estão se avizinhando e a Receita Federal não está parada. Ela acompanha as inovações. Na própria pandemia agora tivemos avanços importantíssimos aqui no atendimento, né? Logicamente, como a maioria dos órgãos, precisamos ficar, uma boa parte dos nossos servidores precisou ficar em casa, porém nós avançamos bastante no atendimento virtual, criação no chatbot, né? Que é um robozinho que já pré-programado para prestar informações, para os contribuintes, né, o próprio portal, os postos de atendimento, né, e o aumento de possibilidade de recepção de documentos digitais. Então, veja, a Receita está tentando, dentro das nossas possibilidades, avançar bastante. Né, nós já temos uma longa tradição de atendimentos virtuais. E também, um último dado, professor Fernando, no nosso ECAC, que o CAC é um centro de atendimento ao contribuinte, no nosso ECAC, que é um ambiente virtual na internet,
tivemos mais de 200 milhões de atendimentos, ou seja, hoje, mais de 93% dos atendimentos da Receita são feitos através do ECAC. Então, veja que como nós já avançamos na questão da digitalização. E podemos avançar mais, né? Se for do interesse, podemos trabalhar com o MCT, com o Ministério da Educação, podemos trabalhar com os nossos parceiros, com os pesquisadores, com as universidades. Quem sabe a gente pode até avançar mais nessa questão digital, que a Receita está preparada para os novos tempos e os desafios que se avizinham, não só por causa da pandemia, mas depois da pandemia, do que todos esperamos, do que ocorrerá de alteração nas nossas vidas pessoais e das nossas instituições. Então, agradeço pelo espaço e continuo à disposição para colaborar aí com o debate. Obrigado. Obrigado, Sandro. Eu sou testemunha desse esforço há uns 3 anos de liberação da burocracia para recepcionar o produto importado. Nós, lá do Rio, participamos desse esforço, vocês foram receptivos. Da concessão dos CNPJ para os fundos endowment, nós também fizemos o credenciamento junto às regionais suas, que são, às vezes, não tão antenadas com a legislação nova, mas vou deixar um ponto para você pensar. Muitos das nossas afiliadas reclamam que elas conseguem a imunidade tributária depois de muitos anos juridicamente, e há um pleito muito lento, e ao conseguir, não resgatam esse título com facilidade. Eu sei que tem um tempo, que são 300 dias, não sei, mas muitas delas estão com a corda no pescoço, e esse crédito, que é um título que elas têm direito, já concedido pelo judiciário, tem até sentença, não é obtido a curto prazo. E a pandemia está aí na nossa porta, e a gente precisa, muitos de nós precisamos dessa liberação. Mas deixo para você pensar, porque você pode receber também uma pergunta sobre isso. Eu queria passar direto, depois você pode falar, Sandro, sobre isso, tá? Eu queria passar direto para o nosso Carlos Otaviano, da AGU, também muito parceiro do Confis, trabalhando com o Gesiel, na linha de frente aí da contra a burocracia. Carlos, um prazer tê-lo aqui. Pode falar. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer ao professor Fernando Peregrino pelo convite de para vir mais uma vez aqui no Confis, discutir a questão da burocracia na realização da pesquisa brasileira, né? E como nós partimos de uma pesquisa, portanto, de uma constatação de algo de uma realidade que já existe, ou que já aconteceu, eu vou tomar um pouco desse olhar retrospectivo para poder olhar para frente com mais segurança, né? Hegel tem uma célebre passagem nos seus princípios da filosofia do direito, quando ele diz que a coruja de Minerva levanta voo ao entardecer, né? Ele está falando ali da filosofia, mas isso serve para qualquer tipo de pensamento reflexivo, isso serve para qualquer tipo de constatação. Quando a gente constata aquilo que já se foi no tempo, aquilo que é história, né? Compreender é entender aquilo que pode ser que ainda seja, mas não é mais porque foi dado no passado. Mas precisamos ter conhecimento desse passado para saber onde queremos chegar nessa questão da burocracia. Porque aqui eu vou lembrar um pouco do que acho que o Dr. Tomás falou, né? A burocracia, ela, como se dizia antigamente, ela é de boa família, né? Ela tem uma origem muito boa, né? A origem dela é justamente para permitir que os princípios republicanos, né, impessoalidade, publicidade, transparência, né, o registro dos atos públicos, né? Então, a burocracia ela serve para tudo isso, né? Ela tem, portanto, uma origem plenamente justificada no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Mas, como tudo que é excessivo faz mal. Se beber água demais faz mal. Então, a burocracia, embora tenha essa origem nobre na República e em tudo que ela significa, claramente, se você olhar para qualquer processo administrativo brasileiro, você vê que claramente se exagerou nessa nobreza. E a coisa, o que era remédio, virou veneno, né? Qualquer processo. Se você pegar, por exemplo, o professor Peregrino falou há pouco da prestação de contas e lá do artigo 58 do decreto.
Se você pegar uma prestação de contas hoje, ela tem muito pouca coisa diferente das prestações de contas que se faziam na época da famigerada IN 01, lá de 97. Eu sou velho o suficiente para já ter acompanhado prestações de conta na época dos anos 90, lá na IN 97. Mudou muito pouca coisa, né? E talvez o meu, pelo menos a minha maior preocupação neste momento, a minha contribuição nesse debate é tentar entender isso, né? Por que, apesar das boas intenções, se muda tão pouco na burocracia brasileira? Ou em outras palavras, por que a burocracia, a desburocratização, ela é a grande promessa não cumprida do direito administrativo brasileiro, né? A grande promessa não cumprida do direito público, do direito administrativo brasileiro, é a desburocratização. Desde Hélio Beltrão, nos anos 60, se fala em desburocratizar a administração pública brasileira, e nós estamos aqui em 2020, final de 2020, discutindo a desburocratização da administração pública brasileira. Então, o que aconteceu, né? Do ponto de vista jurídico, né, o que me parece é que não há um ordenamento, uma aplicação adequada do direito, né? A impressão que me dá quando eu vejo o pesquisador brasileiro, e eu estou em procuradoria junto à Universidade Federal há mais de 7 anos, então já consegui ter uma pequena noção de como se dão esses processos. A impressão que me dá é que quanto mais vontade de pesquisar, menos resultado isso se produz por conta disso que a pesquisa mostrou agora há pouco, né? E quais seriam as causas jurídicas disso? A meu ver, isso se dá por dois problemas fundamentais. Nós temos no direito brasileiro no direito público brasileiro, nós temos 2 grandes problemas. O primeiro deles é uma incerteza que é cada vez mais crescente, uma falta de segurança jurídica, né? O excesso de normas, o excesso de princípios, eu diria até o excesso de boas intenções, né? Isso tudo levou a uma construção meio que intuitiva do direito, né? A gente fala muito do marco, das alterações da Lei 10.973, do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que é uma coxa de retalhos, né? A legislação das fundações de apoio também é outra loucura, quer dizer, tudo isso é bem intencionado. Não estou dizendo que essas leis elas são ruins ou elas são erradas, elas têm boas intenções, né? Mas acontece alguma coisa que faz com que a sua interpretação e a sua aplicação, e aqui eu faço até um meia-culpa em relação ao órgão ao qual pertenço também, né? Existe alguma coisa que faz com que a interpretação dessas normas não se dê da forma com a qual aquilo foi idealizado, ou seja, de forma compatível com as boas intenções que guiaram a sua elaboração, né? Muito disso é essa insegurança jurídica, né? E aí é preciso que a gente resista, a gente que está na administração pública, a gente que está na orientação jurídica da realização da pesquisa pública brasileira, é preciso resistir a esse canto da sereia de um suposto ativismo do bem, né? Não existe ativismo do bem, né? É preciso fazer com que o direito seja uma coisa segura para o gestor, para o pesquisador, né? Para as ICTs de um modo geral, é preciso que o direito seja um fio condutor, né? Para que essas pessoas todas, esses atores todos envolvidos na pesquisa pública brasileira consigam sair desse labirinto, né, normativo com segurança. Isso não é fácil, isso é um desafio diário, é um desafio hercúleo, mas é um desafio que tem que guiar essa nossa atividade cotidiana, né? Um segundo aspecto, né, e aí esse aspecto, eu faço questão de dizer, isso é uma opinião pessoal minha, isso não é uma coisa compartilhada pelo órgão ao qual pertenço e tal, mas eu tenho essa opinião muito assentada de que a centralidade do combate à corrupção no debate público brasileiro tornou esse tema a grande causa criadora do direito administrativo.
Isso não é uma coisa de hoje, não, tá? Isso é uma coisa de décadas, isso não é um fenômeno de lava-jato, isso não é fenômeno, se você pegar a lei de improbidade, é lá de 92, então isso vem de longe, né? Essa centralidade do combate à corrupção, isso fez com que tudo, não só as normas, tá? Mas também as interpretações que são dadas a essas normas tendam a ter sempre esse ponto de chegada. A gente interpreta a norma com o ponto de chegada, ela existe para evitar corrupção. E se a gente interpreta a norma com esse ponto de chegada, pressupondo que ela existe para evitar corrupção, nós estamos também pressupondo que tudo que se fará aplicando essa norma será corrupto, ou tende a ser corrupto, né? O que é uma distorção absurda do direito. Isso é uma coisa assim, é o direito virado ao avesso, né? Então, isso... o direito aplicado dessa forma faz com que tudo seja considerado imperfeição das pessoas, e não dele mesmo, do direito, e não do sistema, né? E o que é que isso causou? E essa é a minha opinião. O que é que isso causou? Isso levou a esse direito que nós vemos hoje, isso que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Um direito cada vez mais preocupado com controles, um direito cada vez mais preocupado com os meios formais, um direito cada vez mais preocupado com responsabilidades, né? Um direito, eu vejo isso cotidianamente, um direito no qual os gestores só se preocupam com a segurança do processo, né? É como um time de futebol pequeno, né? Só jogando na defesa, né? O importante é não levar gol, o importante é não ser responsabilizado. Então, esse direito dos meios e não dos fins é o resultado, eu acho, né? É o resultado dessa centralidade temática da corrupção no direito administrativo brasileiro. A gente só interpreta o direito assim, né? Pressupõe o errado e temos que evitar o errado, né? E isso faz com que os meios acabem valendo mais do que os fins. E isso, os exemplos são inúmeros, né? Se a gente fosse exemplificar aqui em procedimentos administrativos, situações em que isso ocorre, né? Prestações de contas, em convênios, em todos esses negócios jurídicos de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Basta pegar a lei de licitações, que todos nós conhecemos, né? O que é a lei de licitações, se não uma grande ode, né? Uma grande homenagem aos meios e não aos fins, né? Ela tem muito pouca preocupação com o que efetivamente a administração vai contratar, né? Se você procurar na lei de licitações, ela praticamente não se preocupa se a administração vai contratar bens e serviços de qualidade. Ela se preocupa com prazos, ela se preocupa com formalidades, ela se preocupa com procedimentos sequenciais, com competências, etc. e tal, mas com o resultado não, né? Então, esse direito dos meios e não dos fins, né? Esse direito defensivo, porque o gestor vive com medo da responsabilidade, ele vive com medo dessa pressuposição de que ele é, a priori, corrupto, né? Então, esse direito, ele gera isso tudo que a gente está discutindo, né? Essa criação normativa, principalmente, não só a criação, mas principalmente toda essa interpretação normativa defensiva que faz com que a gente tenha que, depois de mais de 50, 60 anos, continuar discutindo a necessária desburocratização do Estado brasileiro, né? Então, eu vi que o tempo aí está acabando. Eu queria só deixar essas observações gerais e dizer que a gente precisa rever urgentemente essa chave de interpretação do direito administrativo brasileiro. A gente não precisa necessariamente modificar o direito, tá? Eu sou muito conservador quanto a isso. Eu acho que o direito brasileiro ele não tem muito pouca coisa que realmente precise ser modificada. Tem algumas coisas absolutamente necessárias. Por exemplo, alguém falou aí eu acho que foi o Dr. Carlos Alberto que falou e me deu muita felicidade ao ver que eles estão revendo esse prazo para recredenciamento das fundações de apoio, né? Que não faz o menor sentido você todo ano, isso é uma burocracia imensa, para todo ano você ter que renovar, né? Então, isso é um exemplo clássico, puro e bem acabado do que eu estou falando aqui, né? Por que se precisa renovar anualmente o credenciamento de uma fundação de apoio? Porque se pressupõe que aquilo vai dar errado, mas quem tem que dizer isso é a entidade apoiada, é a universidade, né?
que está lá no dia a dia, fazendo os negócios jurídicos com aquela fundação. Então, enfim, a gente precisa ver o direito administrativo com outros olhos, né? Com os olhos voltados para as finalidades, com os olhos voltados para os resultados do que se vai fazer. A gente precisa, doutor Leonel, professor Peregrino e todos, a gente precisa resgatar o artigo 14 do antigo Decreto-Lei 200, que é lá de 67, mas ainda está em vigor, né? O artigo 14 dizia e diz, né, o trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Pessoal, isso é uma norma que foi redigida em 1967. Ela está em vigor ainda, tá? E ela é mais urgente do que nunca, né? É preciso fazer, para finalizar, essa necessária relação de custo-benefício do processo administrativo brasileiro, de qualquer processo administrativo brasileiro, mas principalmente dos processos de pesquisa, de ciência, tecnologia e inovação. Porque senão a gente vai todo mundo, nós vamos ter que repetir, vamos ser condenados a repetir o saudoso Paulo Mendes Campos, que dizia que antigamente as coisas eram piores, mas depois foram piorando. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Otaviano. Estamos no ar? Estamos no ar. A gente tem 20 minutos, praticamente, né? Temos 20 minutos para dar curso aí ao nosso horário, né? Que é 25 minutos para acabar. Eu vou lançar algumas coisas aqui. Algumas pessoas estão me perguntando, eu vou querer passar para vocês primeiro e depois fazer alguns comentários. A primeira pergunta que vem da nossa audiência aqui é Marlene de Araújo. Ela pergunta o seguinte: na verdade, as fundações acabam se tornando burocráticas, porque são obrigadas a seguir normas das IFES, universidades, etc., que na maioria das vezes são criadas por meio de recomendações dos órgãos de controle. Eu vou lançar 3 perguntas e vocês vão falar, escolhem quais são as que vão pescar, porque também não adianta, senão vai ficar monopolizando. Tem um outro aqui do Klinger. Há algum horizonte de tempo para a validação dessas mudanças no decreto? Acho que essa é mais para o Tomás da CESU, né? Tem uma pergunta do Leandro. É essencial que os projetos sejam geridos na Mais Brasil. Mais Brasil é aquela plataforma. Permitirá simplificação, uso de inteligência do controle, cruzamento de dados, robôs, tipologias, etc. Os fluxos ficarão mais simples, objetivos, transparentes, evitando os erros e problemas para os envolvidos. É uma pergunta do Leandro. E a pergunta do Josiel. A ICT federal apoiada, seguindo o que entende ser orientações dos órgãos de controle, especialmente CGU, criou um processo extremamente trabalhoso para a prestação de contas dos recursos para a DOA. Aqui é diferente, recurso do projeto, recurso da DOA. A DOA é receita própria da fundação. A fundação é um ente privado. Então, aqui ele está dizendo que a DOA também tem trabalho para prestar conta. E, por fim, a Milene pergunta: as prestações de contas devem ter o foco para o cumprimento do objeto do projeto e, por amostragem, fazer a checagem documental. Esse é um comentário dela, não é a pergunta. Eu lancei aqui 4, 5 perguntas. Eu vou passar a palavra para cada um usar 5 minutos para responder quais delas queiram, e depois a gente tenta fazer o fechamento. Todo mundo de acordo? Para não chegar no estourar da hora aqui do nosso rally chamado Congresso. Tá? Quem quer começar? Pode ser pela ordem inicial do... Quer começar, Sandro? Eu vou começar só porque o meu comentário é bem rápido. Tá. Principalmente nessa pergunta, agradeço a todas as perguntas, mas eu vou focar mais nessa pergunta da questão dos órgãos de controle, né? O colega que perguntou realmente tem razão, né? Muitas vezes a instituição ela acaba, para obedecer os órgãos de controle, e aí, lógico, na Receita também, ela acaba também transferindo para ela um pouco dessa burocracia, né? Acaba sendo ela
a linha de frente da relação com o pesquisador, né? Isso realmente acontece. Por isso que eu defendo que a gente trabalhe cada vez mais, porque quem conhece o negócio são vocês. Então, vocês precisam trazer, e aí eu falo, se o Antônio Leonel me permite, para a Receita, para a CGU, para o TCU, vocês precisam trazer para nós conhecermos melhor o negócio, para poder ajudar, na medida do possível, no que for possível, na mudança dessas exigências burocráticas. Né? Agora, algumas outras coisas não tem como. Isso aí são exigências legais que não tem como você pensar que você vai importar um produto agrícola e que qualquer órgão do mundo, o mapa, por exemplo, qualquer órgão semelhante ao mapa no mundo, vai abrir mão de olhar aquele produto, dados todas as dificuldades, logicamente, todos os riscos que podem acarretar para a agricultura daquele país. E eu poderia citar outras dezenas de casos. Então, é nesse sentido, mas a provocação dela é bastante interessante mesmo. Obrigado pela participação, um abraço a todos e me põe à disposição também para continuarmos. Obrigado, Sandro. Quer falar, Carlos Alberto? Por favor, Peregrino. Aproveitar aqui, fazer 2 registros aqui. Primeiro, agradecer o Carlos Otaviano, mas vamos parabenizar quem está fazendo aí o dever de casa, que é o pessoal do MEC ali em relação ao decreto, né? Eles que estão se adiantando aí para diminuir o tempo de credenciamento. E ressaltar aqui que nos últimos anos, né, a gente tem sentido por parte da CGU não só uma tentativa de melhoria da gestão do controle, mas fatos concretos, como, por exemplo, a análise automatizada das prestações de contas de convênios, chamada malha fina de convênios, né? Dizem até que quem sugeriu isso aí, implantou isso lá na CGU, agora está trabalhando lá nos confins da Rússia, lá, né? Foi totalmente contra o DNA de controle brasileiro. Mas, brincadeiras à parte, nós temos que ressaltar isso aí, porque foi uma mudança significativa na questão da diminuição dos custos de controle, né? Que é um absurdo você ter, como foi dito pelo Leonel aqui, você gasta muito mais com esse controle do que com a própria execução dos recursos, né? Então, é bastante importante. Então, dentro dessa questão da plataforma, tem uma pergunta aí, ou quase que uma afirmação sobre o que vai melhorar realmente quando assim que a gente concluir aí esse sistema de análise de convênio, seria o SICONV para a PDI, né? Ele vai estar, pretendemos que ele facilite e muito essa prestação de contas. E até, por uma sugestão aí do próprio Confies, né, Peregrino, é importante isso aqui, eu vou me comprometer e peço também o compromisso dos colegas, aí, principalmente da CGU, do MEC, a gente buscar aí o Ministério da Economia, que a gente consiga, dentro do decreto 9283 ali, existe uma possibilidade da gente implementar uma portaria interministerial tratando desses assuntos, que a gente consiga realmente definir critérios, né, estabelecer uma metodologia mais fácil de análise desses convênios para que realmente não onere tanto, inclusive na questão da prestação de conta da DOA aí, que foi falada aí num outro questionamento, tá? Basicamente é isso aí, Peregrino. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu queria, então, ouvir, deixo a palavra livre, posso ouvir o Leonel, ou melhor, vamos ouvir o Tomás, que foi citado, o trabalho que você fez aí. Obrigado, Peregrino. Não, de fato, até para registrar isso, né, lembrando que o recredenciamento já ocorre a cada 5 anos, foi uma mudança também mais recente, mas melhorou muito, como o Carlos Otaviano destacou, né? E a autorização é anual, né, Carlos? Isso, né, de fato, né, é muito ruim. Então, essa alteração que a gente está fazendo na proposta de alteração do decreto agora. E a pergunta mais específica, né, Peregrino, foi um horizonte aí de tempo para a mudança do decreto, né? É difícil a gente prever exatamente isso. A minuta vai passar ainda pelos órgãos internos do MEC, né, até depois no MCTI.
lá com o Carlos Alberto, né, para que eles também façam análise e efetivamente seja feita a publicação e as alterações. A nossa previsão é que isso ocorra até o início de 2021. Nosso objetivo é até março, né? Vamos trabalhar para isso. Posso deixar combinado aqui, vamos dizer assim, que no primeiro semestre, né, de 2021, mas vamos fazer todo o esforço para isso ocorrer até no início do ano. Acho que era esse o ponto, Pellegrino, mais específico aqui da CESU. Obrigado. Leonel, a palavra. Bem, como eu falei, é uma mudança cultural, então tudo é possível em termos de rever situações que não estejam adequadas com o que eu acabei de falar, né? Assim, falaram da DOA aí, que parece que houve uma intervenção da CGU que não parece producente, né? Não parece adequada. Os casos práticos eu estou à disposição para tratar. Eu quero deixar bem claro, o Peregrino conhece a minha disposição de discutir temas. Estamos aí. Eu queria só deixar uma questão, o Carlos colocou muito bem a questão do mecanismo de corrupção numa legislação de uma atividade finalística. No caso, a gente está discutindo ciência e tecnologia, mas é um erro crasso por natureza, traz uma ineficiência ao processo inacreditável, porque partir dessa premissa, você acaba gerando um custo enorme e um mecanismo de controle que é desenhado, com certeza vai ser insuficiente para a finalidade desejada, que era combater a corrupção. Né? Eu tenho a mesma impressão da lei de licitações, foi uma lei desenhada para combater desvios, e a gente não precisa nem dizer o que aconteceu na égide dela, né? Assim, inclusive aqui na CGU tinha uma brincadeira que os colegas ficaram loucos da vida aqui, muitos auditores ficaram constrangidos com a criação da RDC, falando que era a porta aberta para a corrupção. Eu falei assim, então ainda bem que até esse momento não tinha corrupção. A lei 866 impedia a corrupção só com a RDC que foi criada. Isso é um mecanismo de contratação e a gente não pode encarar dessa forma. E no caso da ciência e tecnologia, é mais perverso ainda, na minha avaliação pessoal também. A gente está falando da nata do país, que a gente eventualmente criou controles partindo de pressupostos de suspeita. Por isso que eu falei na minha fala, quero deixar bem claro, que os objetivos são para o controle da pesquisa, não para o controle de outra coisa. O desvio que ocorrer tem outros mecanismos, tem outras leis que são usadas para combater esse desvio. Não pode ser a lei da finalidade. E eu queria só complementar uma informação que o Serpa trouxe da Receita, da dificuldade de outros órgãos, e a gente enxerga isso também. A Receita, às vezes, paga o pato, né, no final das contas. E daí a gente vai vendo, a situação é muito complexa, porque, por exemplo, a Anvisa, que também tem uma dificuldade de autorizar essa importação, não tem a informação. Então, mostra a necessidade da articulação de todos nós para melhorar esses controles. Daí eu vou pegar a fala do secretário Carlos Alberto, que é a questão, a gente melhorar o gerenciamento dessas informações, inclusive na prestação de contas. A malha fina de convênios trouxe esse ganho para a esplanada e pode trazer o mesmo ganho para o pesquisador. Imagina você pôr as informações e, ao mesmo tempo, saber como está a sua prestação de contas. De novo, inspirado aí na malha fina aí da Receita, no final das contas. Mas é um avanço. A pessoa já sabe de cara, pô, está faltando isso. Fica mais claro para ele. Enfim, deixar bem claro que pelo que eu vi hoje, a gente tem um ótimo caminho, todos estão na mesma linha, eu vejo de um futuro muito bacana, a gente vai conseguir atingir esses objetivos,
temos que conversar mais e nos articular melhor, mas tudo mostra um futuro promissor de melhora desse quadro lamentável que a gente ainda vive. Mas, de novo, e deixar bem claro, a CGU vem combatendo via decreto, leis, a não criação de procedimentos de controle em decretos e leis. A AGU também faz a parte dela, mas eu só estou falando que a gente está atento a isso também. Porque criar procedimentos de controle hoje, nessa inovação tecnológica de 6 a 6 meses muda o paradigma, a gente tem que falar, é burrice mesmo. Porque o controle vai ficar senil, esclerosado em menos de 2 anos. A gente vai estar fazendo uma coisa que não vai fazer sentido. Então, é outro alerta que eu falo para as pessoas. A gente tem que revisitar os controles administrativos, sempre. Porque, às vezes, a gente está fazendo coisas que faziam sentido há 10 anos, hoje não fazem nenhum sentido mais. E, no caso das leis e decretos, evitar de pôr uma coisa procedimental. Né? Assim, é o caminho para a gente estar fazendo coisa sem sentido, cobrando coisa para o administrado sem sentido. Né? Mas eu quero fechar com a questão do caso particular. Casos particulares, ou situações que têm que ser analisadas, todos sabem, aqui eu estou à disposição para a gente discutir até de forma mais minudente. Muito obrigado, professor. Obrigado, Leonel. Ainda tem um pouquinho de tempo que eu queria só fazer um pequeno comentário e dialogar aqui com o meu amigo Carlos Otaviano. Realmente, quando eu escrevi isso recentemente na Folha de São Paulo, quando o Weber descreveu a burocracia, descreveu como uma organização hierarquizada, com padrões, com legislações, com profissionais bem abalizados, bem remunerados, bem tudo. Depois vieram os homens e foram fazendo as coisas que eles costumam fazer, desfazendo as coisas que eles costumam desfazer. E veio um sujeito chamado Norberto Bobbio, eu escrevi um artigo também. Ele disse que o que a gente está falando não é da burocracia, essa que o Weber descreveu lá em 1900 e alguma coisa. O que nós estamos falando é da burocratização, que é a desordem instalada nos órgãos de controle, na dissonância entre os órgãos de controle, que é o que acontece. Você me desculpe, eu acho que cada um tem uma posição. Né? O Leonel deve padecer disso. Eu disse para ele na primeira reunião que eu fiz com ele: o senhor está falando dessa reunião comigo, eu estou muito boa, fiz uma reunião excelente com ele em janeiro de 2017, mas o senhor tem que combinar isso com a ponta. Porque lá o agente da regional XYZ não age de acordo com a gente combinar. Ele diz: pode deixar comigo, Peregrino, pode deixar isso comigo, eu vou emitir uma ordem, coisa e tal. Só que o ser humano é diferente. Isso é um aspecto. Então, há uma desordem nos controles. Às vezes se exagera na dose. Tem, por exemplo, procurador da AGU, o caso Otaviano sabe disso, que gosta do SICOMV. Para mim, o SICOMV a gente sepultou com o decreto 9283. Sepultou. Essa é a palavra. Foi na sala do ministro Kassab. Eu estava com a Helena Nader, a presidente da SPPC, Academia de Ciência, todas as entidades. Era para fechar o decreto. E a palavra usada foi: sepultamos o SICOMV, porque ele não serve para uma atividade de pesquisa, porque ele é parametrizado demais. Né? É uma roupa veste todos. Isso não existe, só na burocracia clássica. Bom, então, é isso que a gente está vivendo. Agora, adicione isso o terror. O gestor, ele é uma pessoa apavorada. Ele tem medo da sombra dele. Ele tem medo de assinar um papel. Outro dia o MEC me falou, o Vitor me falou, que existe no MEC 35 mil prestações de contas inconclusas. Se eu estiver mentindo, você pode falar, Tomás. Mas eu acho que deve ter, do Fundeb, eu sei lá de quê. Prestações de contas inconclusas. Na Petrobras tem 1000 prestações de contas inconclusas de P&D. Na FINEP deve ter 300. Na outra deve ter... Então, onde é que a gente vai parar? Ninguém quer assinar a prestação de contas? Por quê? Tem medo. Quem assina é cúmplice. E o pavor é generalizado. Não riam de mim. Isto é a grande verdade. As universidades estão se comportando como se fosse um controle. E aqui na nossa pesquisa acusaram isso. Elas estão ditando coisas muito do órgão de controle, não dela. Ela tem o artigo 207. Ela tem autonomia. Nem isso ela reivindica para ela. Então, deixo essas minhas digressões aqui, não vou falar mais, mas está aberta a palavra. Se eu citei o Carlos Otaviano, ele pode falar. Se eu não citei, quem quer falar, pode falar. Palavra aberta.
Até... Antes que o Carlos Otaviano fale, eu vou deixar uma provocação aqui, que é uma piada recorrente aqui no MCTI, que inovar dentro da normatização brasileira é ilegal. Bem, a questão da punição é uma questão recorrente, né, no final das contas. Eu queria só... eu acho que a questão do sentimento é inevitável. As pessoas sentem pressionadas na hora de decidir. Inclusive, tomam decisões porque não querem decidir que são piores do que tivesse decidido. Eles mudam normativos, a nossa experiência é essa. A pessoa, de vez de ter que... eu vou ter que abrir uma TCE nessa prestação de contas. Ele muda um normativo que vai se aplicar a todos para não ter que abrir essa TCE. Então, é uma realidade, as pessoas têm essa dificuldade de decidir, dizendo que na parte de apuração de responsabilidade, a gente está falando em 350 punições por ano. Isso é ridículo, levando em consideração que 60% delas é desvio de recurso. Os casos de desvio de recurso que estão punidos, eu posso falar para vocês o seguinte: o que já aconteceu no judiciário, o que mais comum no judiciário é falar que a gente foi condescendente do que foi muito duro. Né? Assim, a revisão dos processos jurisdicionais dentro do judiciário é menos de 1,5% dos processos. Então, dizer para vocês que a punição, na realidade, eu não estou falando no sentimento, o sentimento é real, as pessoas sentem essa pressão, não é corroborada com essa realidade, e, no final das contas, deixar bem claro que a questão desse medo, às vezes, é um mau conselheiro, o medo. O medo é um mau conselheiro. As pessoas tomam decisões para o que a gente vê nos órgãos administrativos de alteração, de mudanças normativas, criação de normas para alcançar situações que não deviam ser alcançadas. Esse eu acho que é um grande problema de fato. Mas, enfim, eu quero fechar com a questão: a gente tem que enfrentar isso e não adianta jogar um na culpa do outro. Se a gente for dessa forma, só vai dificultar o diálogo, com certeza. A gente tem que sentar e discutir os problemas e ver o que a gente consegue minimizar esse cenário, porque, como o próprio secretário colocou aí, o ambiente de inovação exige uma questão que está muito preservada na LINDB, a possibilidade do gestor errar, né? Senão, você fala assim: você pode fazer tudo menos errar. Bem, então eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. E isso não é um cenário factível. A gente está numa situação fiscal, não é lamentável, porque o lamentável era no começo do ano, é uma situação fiscal bem pior, né? A gente piorou muito. A gente vai ter que inovar. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras e enxergar essa necessidade de se articular e melhorar esse diálogo. Obrigado. Carlos Otaviano, quer falar? Só para dizer que concordo com tudo. De fato, doutor Leonel, se você não pode errar, você não faz nada. Né? Então, esse é o sentimento geral na administração pública brasileira. Se você não pode errar, é melhor não fazer nada. Se o erro é punido, né? Se o erro pode ser punido, é melhor você nem arriscar. É por isso que o doutor Carlos Alberto disse brincando, mas aquilo é verdade, né? Inovar tende a ser ilícito. Não é formalmente, mas na cabeça do gestor público brasileiro parece ser. Embora concorde, isso também é mais uma impressão do que uma realidade.
né? O problema é que essa impressão, esse sentimento, foi o sentimento que construiu o direito com o qual nós lidamos hoje em dia. E é o sentimento que move os que interpretam e aplicam esse direito, né? Falaram agora há pouco da DOA, né? Por que a DOA e por que é tão difícil prestar contas da DOA? Claro, eu conheço a legislação, eu conheço os entendimentos do TCU sobre a DOA e tal, mas aí eu lanço a provocação: por que a DOA não é um preço? Ela não é encarada como o preço do serviço da fundação, e sim como as despesas que a fundação vai ter na gestão daquele projeto. Se fosse um preço, não precisava ter essa prestação de contas complexa, item por item, quando tem contratação de pessoal é um caos, etc. É um preço, a fundação dá o preço X. A entidade apoiada paga se quiser, se achar conveniente, se estiver dentro da realidade do mercado, né? Mas não, a DOA, os entendimentos, a interpretação jurídica, a legislação e a interpretação jurídica que se faz em relação à DOA é que a fundação de apoio ela não pode colocar preço nos serviços de gestão de projetos que ela presta, né? Ela só pode ser ressarcida das despesas, item por item, que ela efetivamente teve na gestão daquele projeto. Então, a mudança cultural muda essas coisas também, né? Ela muda é preciso dar aquele passo atrás e dizer, a gente está enxergando tudo errado, a gente está enxergando com a lente errada, né? E essa conversa, professor Peregrino, ela é uma conversa que, aqui eu vou fazer um certo contraponto ao que eu mesmo disse, né? Essa é uma conversa que é possível hoje em dia, porque todos os órgãos que são órgãos novos, que são órgãos que foram assim, novos do ponto de vista jurídico, né? Que são órgãos que foram criados ou totalmente reformulados pela Constituição de 88, já estão plenamente consolidados na administração pública brasileira, e que antes não estavam, né? Então, também não adianta a gente ter um paradigma lá muito para trás, porque esse paradigma será falso, né? Aqui mesmo tem na universidade, o responsável por um setor lá de gerenciamento de contratos, aí ele me disse que a impressão que ele tem é que hoje em dia a CGU mora na universidade, né? Os auditores vivem na universidade e tal, e aí ele é um servidor bem antigo da universidade, aí ele diz, por que antes eles não vinham tanto aqui? Aí eu disse, seu fulano, é fácil, antes eles não existiam, né? Todos esses órgãos, né, de controle, a própria AGU, né, foram criados ou reformulados pela Constituição de 88. E daí, quando é criado em 5 de outubro de 88, não começa a funcionar no dia seguinte, não. Isso aí demora uns 10, 15 anos até ser mais ou menos colocado em condições operacionais e funcionar, né? E aí depois até a poeira baixar, isso bota mais uma década aí. Então nós estamos atualmente vivendo a primeira época de consolidação desses órgãos todos. É natural que cada um fosse andar para um caminho diferente, né? Agora está na hora de todo mundo levantar a cabeça, parar de olhar só para os seus pés, né? Levantar a cabeça e dizer, a gente precisa chegar num denominador comum, porque desse jeito não está dando certo. Mas tem esse aspecto também. O paradigma ele tem que ser um paradigma atual, né? Nós temos que resolver o problema atual. Não adianta muito pensar em como era antigamente, porque antigamente os órgãos ao qual nós pertencemos não existiam ou não estavam em condições de plenitude operacional. Então, essa observação que eu queria fazer. Obrigado. Bom, eu não vou fazer uma síntese aqui, que eu não sou maluco. Acho que foi muita coisa que vocês disseram, gostei de muitas coisas que cada um disse aqui. Anotamos tudo, está tudo gravado, vamos replicar isso. Tem mais de 1.000 pessoas, 1.100 e poucos, assistindo a gente. Eu acho que a gente deu um grande passo para fechar uma grande aliança. Porque no dia que a comunidade científica, pelas suas entidades, quiserem as mesmas coisas que nós estamos querendo aqui, vocês estão querendo aqui dentro, a gente fecha o círculo. E não há quem consiga frear essa vontade de tornar essa atividade de pesquisa mais ágil, mais leve, menos paranoica para quem gere e outras coisas. Então, eu queria novamente agradecer
agradecer ao Tomás, do CESU, queria agradecer ao Carlos, do MCTI, um abraço lá no ministro, agradecer ao Sandro, da Receita, que inaugura aqui um diálogo conosco muito importante. Não é comum a gente trazer vocês, mas desculpe, mas nós vamos convidá-lo de novo em outras ocasiões para aprofundar esse debate. Será um prazer, Fernando. Será um prazer comparecer. Muito obrigado. E queria também saudar novamente com entusiasmo o Carlos Otaviano, que ele vamos torcer pela saúde do Gesiel, nosso amigo comum, um procurador muito importante. Enfim, eu acho que eu falei de todos, Tomás, todo mundo, e agradecer mais uma vez e vamos desfazer a nossa rede aqui com a saudação, pedindo para que a nossa audiência saiba que nós vamos ter um momento de relax, ou seja, vai ter alguém falando sobre ginástica, alguma coisa corporal para relaxar, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma mesa sobre indicadores de desempenho das fundações. Nós vamos nos expor, nós fabricamos os indicadores, vamos submeter ao próprio MEC, né, pelo GAT, ao TCU, que está aqui presente conosco, e um professor da COPIAD, para ver se nós estamos afinados e aí depois usá-los como medição das fundações de apoio. Tá bom? Muito obrigado a vocês e até a próxima. Até já.